Jesus, entre nós morar, seja também teu o nosso lar, ser como a mãe e com o papai. Vem-no, Senhor, abençoar. Em afeição e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor, nosso viver em tudo aqui, honre tão só o Salvador. Quando amanhã perenal raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Muito bom dia, meus prezados irmãos de Santo Antão à Brava. Sem se esquecer a 11ª ilha, a nossa diáspora que está a nos acompanhar neste momento de abertura oficial de mais um culto de adoração a Deus neste seu santo dia, de acordo com as Santas Escrituras. Por isso, nós agradecemos aos irmãos, amigos, telespectadores e todos aqueles que nos acompanham. Que Deus ricamente vos abençoe, que a sua palavra possa encontrar um lugar em vosso coração, levando a paz, o amor, a alegria, a felicidade, o perdão, e para que cada um possa viver na bendita esperança de vencer os reveses da vida e assim se ingrar na vida, sobretudo com a esperança da vida eterna. Antes de abrir a palavra do Senhor, eu queria convidá-lo para encurvar a cabeça, fechar os seus olhos para uma palavra de oração. Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, ao abrirmos a Tua santa palavra, nós te rogamos a Tua bênção, o Teu Espírito Santo, para nos ajudar a compreender, mas sobretudo a pô-la em prática, em harmonia com a Tua vontade. Abençoe nossos irmãos, amigos, telespectadores, aqui como na diáspora, que recebam a dupla porção do Teu Espírito Santo, que tenham muita paz, muito amor, muita alegria no coração. São bênçãos que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus caros amigos, que Deus ricamente vos abençoe. Nós vamos passar sensivelmente 20 minutos para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Nós sabemos que vivemos os últimos capítulos finais da história da Terra. Jesus em breve vai voltar a esta Terra, mas enquanto vivermos aqui, Ele está disposto, pelo Espírito, a visitar a nossa casa, a visitar a nossa família. Para isto, eu queria convidá-lo a seguir a leitura que eu vou fazer no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A minha Bíblia diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. A promessa de Jesus é esta. A sua palavra é clara ao dizer: Eis que estou à porta. Meu caro amigo, prezada família, mesmo se passar por momentos difíceis, com problemas de várias ordem, tenha esse sentimento de que Jesus está por perto, Ele não está longe. Disse Ele: Eis que estou à porta. Mas notem, o texto diz: se alguém. A sua entrada é condicional. Vai depender da sua atitude. Se você responder positivamente e abrir a sua porta, Jesus entrará na porta do seu coração, na porta da sua casa. Ele quer cear contigo. Ele quer estar contigo. Ele quer abençoá-lo. Mas abra a porta. Não lhe deixe esperar
indefinidamente, porque ele pode ir e nunca mais voltar. Se não der tempo, não vai voltar, então aproveita agora. Basta às vezes, caros amigos e irmãos, nós dizemos, Jesus deve ser o primeiro, o último e o melhor em nossa família, em nossa casa. Nós dizemos a mais pura verdade. Se nós queremos que efetivamente o nosso lar seja um pequeno céu em miniatura sobre esta terra, seja uma casa onde Jesus habita, se nós queremos que a nossa casa tenha uma atmosfera saudável, então é preciso ter Jesus como hóspede constante em nossa casa. Nós insistimos para que efetivamente assim seja, para que efetivamente assim aconteça. Já está comprovado que nos lares onde se vive a fé, se professa a fé de Jesus ou a fé em Jesus, onde Jesus é o hóspede constante, há menor probabilidade de desavenças, de descontentamentos, de guerras, de diferendos, porque Jesus está lá para nos ajudar. Jesus, durante o seu ministério sobre a terra, jamais desprezou alguém. Ele considerava todas as pessoas especiais. Aliás, nós somos especiais. Há uma crise de identidade hoje, mas nós temos a nossa identidade. Nós somos especiais, porque fomos criados por Deus, à sua imagem, à sua semelhança. A Bíblia diz que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Quem são os anjos? Seres magníficos, maravilhosos. E nós fomos criados um pouco menor do que eles. Por isso, nós somos especiais. Então, Jesus não desprezava ninguém. E durante o seu ministério, ele entrou em várias casas. Ricos, pobres, marginais. Ele não desprezava quem quer que seja. Nós sabemos que ele entrou em casa de ricos e pobres. Nós sabemos que ele comeu com pecadores. Nós sabemos que ele falou com marginais, rejeitados. Ele amou a todos indistintamente. Acima de tudo, ele nos ensinou a amar o nosso próximo. Jesus diz na sua palavra, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amor e mais amor. É o que Jesus nos ensinou, porque ele próprio é amor. No Novo Testamento, nós encontramos vários exemplos que ele nos deixou do seu amor ao visitar algumas famílias. Uns dizem 7, outros dizem 10, outros dizem 12, mas ele visitou várias famílias. E eu vou sublinhar esta manhã algumas casas que Jesus visitou durante o seu ministério. De antemão, eu faço votos que os nossos amigos e irmãos, a você que está do outro lado a nos escutar, possa permitir que Jesus entre em sua casa, entre na sua família para levar. Quando Jesus entra, ele não entra para buscar algo, para tomar algo que nos pertence, não. Sempre quando ele vai a uma casa, ele entra numa casa, numa família, é para levar, nunca para tomar. A primeira casa que Jesus entrou, foi ali nesta casa que ele realizou o seu primeiro milagre. Isto é, foi ali que ele iniciou publicamente o seu ministério. Foi num casamento. Os seus pais foram convidados para assistir a uma festa nupcial e levaram-no com eles. E quando os pais chegaram, a festa começou, tudo era festa, tudo era alegria, mas de repente, a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos 1 a 12, nos diz que faltou o vinho. A dado momento não havia mais vinho para consumir. E na época, faltar vinho era uma desgraça, uma desonra para a família anfitriã que organizou a festa. Então, naquela preocupação, uns dizendo isto ou aquilo, cada um sugerindo uma coisa ou outra para encontrar uma solução. Até a própria mãe de Jesus, preocupada com a situação, chegou perto do filho e disse para ele: meu filho, faça alguma coisa. E Jesus disse: mulher, ainda não chegou a minha vez. Meus caros amigos, é para vos dizer que Jesus não age nem antes nem depois do tempo, mas no tempo certo.
No tempo certo, ele intervém. Então, quando chegou a sua vez, Jesus ordenou aos servos que mandassem encher todas as vasilhas. E eles encheram-no com água. Todas as vasilhas. Jesus dizia, não há mais vasilhas? Não há mais. Terminaram as vasilhas. Então, disse Jesus, sirvam aos vossos convidados o que na vasilha ou nas vasilhas se encontram. Então a família ficou arregalada, porque o vinho voltou. Até disseram, mas quem é este que deixa o melhor para o fim da festa? Se serviria primeiro o vinho da melhor qualidade. Isto é para vos dizer que o vinho que consumiram era um vinho de melhor qualidade que a primeira ronda que tiveram. Meus caros amigos, quando Jesus entra, ele transformou a tristeza dos anfitriões em alegria, porque ele operou um milagre. Amigos, milagre não se explica, milagre se aceita. O que nós sabemos é que o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele opera. Quando os esforços humanos fracassam, são limitados, então Deus intervém. Quando o divino e o humano se encontrarem, milagre acontece. Ele realizou ali o seu primeiro milagre. Caro telespectador, prezados irmãos e amigos, cabo-verdianas e cabo-verdianos, por acaso faltou alegria em sua casa na semana transata? Faltou alegria, felicidade no seu lar? Tiveram momentos de tristeza, de angústia, de mágoa, de perplexidade? Pouco importa, meu amigo. Você que nos escuta neste momento, abra o seu lar de par em par. Abra as portas de sua casa, convide Jesus para a sua casa. Ele disse, estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Entrar para cear, para lanchar contigo, para levar a paz, o amor e a alegria. Meu caro amigo, é muito importante que nós recebamos Jesus em nossa casa, em nossa família. Ele não força a vontade, se alguém abrir, ele entra. Portanto, se você precisar da alegria, encher o vaso da alegria que já está vazio, convide Jesus para visitar a sua casa. Mas mais, caros amigos, um dia no tempo, Jesus, durante o seu ministério, visitou uma outra casa, a casa de Simão Pedro, um dos seus discípulos. Isso se encontra registrado no livro de 2 São Lucas, capítulo 4, versículos 38 e 39. Diz o texto que a sogra de Pedro se encontrava muito enferma. Ela estava muito doente, com uma febre muito alta. Então Jesus entrou na casa de Pedro e ele, diz a Bíblia, quis ver a mulher. E diz a Bíblia que ele, Jesus, despertou a mulher. Ele, Jesus, operou um milagre, repreendeu a febre e a febre desapareceu. E diz a Bíblia que a mulher se levantou querendo servi-los alguma coisa. Meus caros amigos, se em sua casa houver uma pessoa doente, uma pessoa enferma, seja qual for o teor da enfermidade, chame, convide Jesus para visitar a sua casa, para curar o seu enfermo, para curar o seu doente em casa. Jesus o fez durante o seu ministério. Ele continua fazendo a mesma coisa ainda hoje. Convida Jesus para visitar e curar o seu doente. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aliás, Santiago diz, se alguém estiver doente, chame os anciãos da igreja, chame os pastores, os presbíteros, para orarem, ungirem o enfermo, e o enfermo encontrará saúde. Jesus, durante o seu ministério, orou por doentes, milagres aconteceram. Mas não se esqueçam, Jesus não substituiu o médico. Ele deu sabedoria, inteligência aos médicos para nos tratarem. Agora, Jesus nos cura. Onde os esforços humanos fracassarem, quando um doente é dado por fatal, a sua doença é fatal,
É uma doença terminal. É nesses casos que nós imploramos a Deus para operar milagre. O nosso Deus é um Deus de milagres. Nós já tivemos várias ocasiões, já presenciamos, já vivemos momentos difíceis em que nós não aguardávamos uma solução plausível. Deus interveio e quando Ele interveio, milagre aconteceu. Deus não vai substituir os médicos. Ele intervém quando os esforços humanos se mostram insuficientes, incapazes. Deus ouve e Deus responde às nossas orações. Mas Jesus também visitou uma casa em Cafarnaum. Esta é a casa que lhe servia de pousada, lugar onde ele se descansava, se repousava do seu trabalho árduo ao longo da jornada. E ele, estando em casa, de repente, 4 homens levaram um homem junto aos pés do Senhor, um paralítico, para ser curado por Jesus. Nós lemos isso na semana passada. Na semana passada estudamos sobre esse homem, não tinha como, muito limitado, paralítico, não havia quem o aproximasse de Jesus. Esses 4 amigos acreditavam que se ele se aproximasse de Jesus, ele ficaria curado. Mas havia multidão, não tinha como se aproximar de Jesus. E esses 4, voltamos a repetir hoje, tiveram a brilhante ideia de retirar telhados e fazer descer a cama lá onde se encontrava Jesus. E quando Jesus viu isto, ele exclamou: tamanha é a vossa fé. Esses 4 homens tinham fé. Este homem paralítico acreditava no Deus destes homens. E Deus operou o milagre. Jesus disse: como foi tamanha a sua fé, toma a tua cama e anda. Os fariseus se indignaram, dizendo: esse homem falou blasfêmia. Perdoados estão os teus pecados. Quem me perdoa os pecados senão Deus? Meus caros amigos, o nosso Deus é um Deus que perdoa os pecados. Jesus é Deus. Na sua palavra lemos: eu e o Pai somos um. Em objetivo, em alvo, em propósito, salvar as pessoas, aliviar as pessoas das suas dores. Foi este o ministério que Jesus exerceu aqui nesta terra. Meus caros amigos, nós devemos procurar a Jesus enquanto Ele se pode achar. Amanhã pode ser muito tarde. Se você recusar a abrir as portas da sua casa, as portas do seu coração hoje, você virá pode ser que venha muito tarde e não conseguir a pessoa de Jesus em sua casa. Meus caros amigos, Jesus levou a cura para este homem também. Operou um milagre. Mas mais, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 5, nos versículos 29 a 32, nós encontramos Jesus em casa de Levi. Vejamos, no capítulo 5, 29 e 32, nós lemos o seguinte: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: porque este come e bebe com publicanos e pecadores. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Meus caros amigos, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Os discípulos ficaram revoltados, murmuravam, criticavam, porque Jesus diz, ou porque Jesus comia com os pecadores, ele comia com os publicanos. Mas este é o Rei dos Judeus, este é o Salvador do mundo. Então, por que come com esses pecadores? Por que ele bebe com esses publicanos? Jesus disse abertamente: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Diz ele: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus
portanto, levou o perdão à casa de Levi, levou o arrependimento dos seus pecados. Meus caros amigos, não há um senão Deus que perdoa os pecados. Jesus, como Filho de Deus, Ele está disposto a nos perdoar, seja qual for o teor do seu pecado, seja qual negro tenha sido o seu passado. Se Jesus chegar em sua casa hoje, você que se sente culpado, tão culpado a ponto de desmerecer o perdão de Deus, você vai conseguir através de Jesus Cristo. Este homem era um cobrador de impostos e esses discípulos discriminavam esse homem por causa do seu passado. Mas Jesus os advertiu dizendo: não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então Jesus levou para esta casa o arrependimento. Todos somos pecadores, aliás, a Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há sequer um justo sobre a terra, mesmo um sequer. Jesus veio justamente por causa disso. Diz a Bíblia que Ele amou o mundo de tal maneira, Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio trazer o arrependimento. Se você se sente culpado, você cometeu um pecado contra a sua família, contra os seus filhos, contra a sua esposa, contra o seu esposo, peça perdão. Na medida em que você perdoa o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu vizinho, o seu amigo, assim também, com a mesma medida, você será perdoado por Deus. Meus caros amigos, Jesus foi continuando a sua missão e chegou em casa de Simão. Em casa de Simão. Isso está registrado no livro de São Lucas, igualmente no capítulo 7, versículos 36 em diante. Jesus visitou a casa de Simão. Notem, quando ele chegou nesta casa, foi convidado para um jantar, para uma ceia. Simão o convidou, ele aceitou o convite. Não fazia discriminação das pessoas. Todas as pessoas eram iguais. E nós devemos tratar as pessoas de igual forma. Nunca marginalizar as pessoas. Não há marginais. Há homens e mulheres, pecadores, sim, mas não transgressores, que andam à procura do perdão, da paz, da reconciliação. É o que deve acontecer em nós. Então, Jesus Cristo, estando à mesa com os seus discípulos, diz a Bíblia, entrou uma senhora do lado de trás para ungir os pés de Jesus. Ele chorou amargamente e com os seus pés ungiu, com as suas lágrimas, ungiu os pés de Jesus. As pessoas dizem, mas esse homem, sendo profeta, não conhece a senhora, não sabe a vida dessa senhora? Mais uma vez queriam desprezar as pessoas pecadoras, marginais. Jesus disse, não, esta senhora fez algo especial. Com as suas lágrimas, ungiu os meus pés, limpando com os seus cabelos. Era uma forma de ungir, era uma forma de preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Jesus reconheceu grandemente esta atitude. Os senhores sabem, em Israel era costume, quando alguém estranho chegara em casa, os anfitriões ofereciam água para lavar os pés e as mãos. É um hábito, costume também africano. Eu me lembro uma vez ter ido para uma aldeia muito longe e quando eu cheguei em casa, mal cheguei em casa dessas pessoas, me ofereceram água para beber. Eu não bebi, eu recusei. E quando saímos, as pessoas da localidade me disseram, nunca faça isso. Quando te oferecerem água, é um costume, é um hábito, é uma tradição. Quando lhe oferecerem água, tome e beba, mesmo se for um gole, porque ficam chocados, magoados porque você recusou. Eu não sabia e não repeti mais. Era costume. Então Jesus foi abençoado, foi recebido dessa forma em casa de Simão. Lavaram-nos os seus pés, ungiram-nos, porque Jesus trazia a paz, a alegria para as famílias. E ele levou a unção e o perdão para a casa de Simão. Mas ele também levou a vida à casa de Jairo. Jairo, esse pai preocupado.
Eu sei que há muitos pais lá em casa preocupados demais com os filhos, preocupados demais com a família no geral, com os estudos, com o trabalho, com as finanças, com a saúde. São preocupações legítimas de um pai de família, mas não se preocupe, confie apenas em Deus. Confie nele e ele operará milagre em seu lar, em sua família. Jairo, esse pai preocupado com a filha que acabara de falecer. E Jesus foi interpelado. E quando entrou em casa de Lázaro, em casa de Jairo, ele trouxe a vida à filha. Ele ressuscitou a filha. E diz a Bíblia que a menina se levantou querendo servir aos convidados. A última casa que eu vou mencionar esta manhã é a casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Esta era uma casa muito familiar para Jesus. Ele ia também se repousar nesta casa frequentemente. E um dia ele foi para a casa de Marta e Maria. Elas receberam-no todas felizes de receber a Jesus. E Marta, que tinha muito jeito, muito generosa, ela decidiu preparar um lanchonete para Jesus. E ficava na cozinha tentando preparar esse lanche. A intenção era muito boa. Oferecer um lanche a Jesus, quem não o faria? A intenção era boa, mas o momento era impróprio. E a dado momento, Marta veio: Senhor, mande a minha irmã que me ajude na cozinha para preparar esse lanchonete. E Jesus disse: Marta, estás muito ansiosa, muito preocupada com as coisas passageiras, mas Maria escolheu a melhor parte. Maria ficou aos pés de Jesus para aprender do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Ela recebia a palavra com prazer. E disse Jesus para Marta: Maria escolheu a melhor parte, a palavra. A palavra de Deus tem poder transformador. A palavra de Deus dá fé e coragem. A palavra de Deus alimenta a nossa alma. E Maria fez a melhor escolha. Você que está lá em casa preocupado porque vai para o trabalho, deve trabalhar, naturalmente, pare um momento para ouvir a voz de Deus ao seu coração. Pare um momento. Neste momento não trabalhe, não faça nada, mas sintonize a sua televisão, o seu rádio, para ouvir a mensagem do amor de Deus. Porque a palavra de Deus, os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. As palavras do Senhor nunca voltarão para Ele vazia. Oxalá que essa palavra chegue em seu coração, chegue em sua casa, para orientar os seus filhos, para orientar a sua família, para preparar a sua família para um dia unir-se à família do céu. Meus caros amigos, certamente, depois dessa nossa conversa, muitos estão dispostos a abrir prontamente o seu lar, a sua casa, para receber a visita magna de Jesus. Meus caros amigos, vale a pena. Pois quando Jesus entra, tudo se transforma. Quando entrou em casa de Zaqueu, a família de Zaqueu passou por um processo de transformação, uma mudança radical. E disse Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa. Jesus quer entrar em sua casa para levar fundamentalmente a salvação. Em todas essas casas que Jesus entrou, ele sempre levou algo de especial que faltava lá em casa. O que é que falta em sua casa, amigo? A saúde? Jesus é o médico dos médicos. A paz? Jesus é o príncipe da paz. A alegria? Jesus é o mestre da alegria para promover a concórdia, a amizade, para entrosar muito bem os membros da família. Meus caros amigos, Jesus é o nosso convidado de honra. Abramos grandemente as portas da nossa casa e recebê-lo para que, efetivamente, a nossa família, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos passem por um processo de transformação e preparando-se para esta vida e também para a vida eterna. Oxalá que seja esta uma oportunidade para você receber essa magna visita. É meu desejo e minha oração para mim e para você, hoje, amanhã e sempre. Antes de deixar o púlpito, eu queria convidá-lo a encurvar a sua fronte, fechar os seus olhos para uma palavra de oração.
Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, te pedimos a tua bênção sobre nós. A tua bênção sobre estas palavras que nós explanamos. Uma bênção sobre os nossos amigos e irmãos, aqui como no estrangeiro, que acompanham a nossa explanação. Que o Senhor possa abençoar a cada família, a abrir grandemente o seu coração, abrir as portas da sua casa, do seu coração, para aceitar a Jesus como seu convidado de honra. Que Deus abençoe a cada família, a cada lar e que Deus possa suprir todas as necessidades que fazem parte do dia a dia dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Que a tua paz repouse sobre nós, sobre Cabo Verde e o mundo inteiro, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela vossa amável companhia, que Deus ricamente vos abençoe. No próximo sábado estaremos de volta com mais um tema virado para a família, para louvarmos a Deus e ouvir a sua palavra. Até lá, que o Senhor os abençoe, que Deus vos guarde. Amém.